Ok, então finalizando esse nosso tema de sexualidade, finalizando entre a gente, né? Porque tem um monte de coisa aí que a gente pode discutir sobre isso, vai depender um pouco da demanda de vocês, enfim. Mas eu queria finalizar falando sobre alguns pilares do comportamento da sexualidade humana, né? Para ficar mais claro, eu achei interessante colocar essas questões em 4 pilares básicos, né? Uma é a questão do gênero, que eu já até expliquei em vídeos anteriores. Gênero é aquilo que é determinado pela genitália, né? Se você nasce com pênis, você é do gênero masculino. Se você nasce com uma vagina, você é do sexo feminino. E ponto, né? Isso não vai determinar, isso não é determinante para o seu comportamento sexual. Isso simplesmente vai determinar que tipo físico você tem, certo? Agora nós temos um segundo item, que é a orientação sexual. Eu falo orientação sexual e não falo escolha sexual, porque orientação é como você, como um indivíduo, né? Ele tem como ele manifesta o seu objeto de desejo, de atração. Ele pode ser uma orientação heterossexual, que é pelo outro sexo. Ele pode ser homossexual pelo mesmo sexo e pode ser bissexual por ambos os sexos, né? Eu falo que é orientação porque eu gosto muito daquela série de quadrinhos que virou filme, X-Men, né? Que fala sobre os mutantes. Tem um determinado filme em que é na adolescência, interessante essa associação, né? Mas é na adolescência que os poderes mutantes se manifestam nos jovens. E eu falo que é interessante porque a sexualidade também, né? É na adolescência que a prática sexual se concretiza, né? E em determinado momento os pais se descobrem que o menino ele tem poderes mutantes, ele tem o poder de transformar, de emitir raios, né? De gelo e tudo mais. E ela fala assim pro menino: não dá para você não ser mutante? E é mais ou menos isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Às vezes os filhos vão falar sobre a sua sexualidade com os pais e os pais vêm com uma situação como essa. Não dá para você não ser homossexual, não dá para você não ser bissexual, você não tem escolha. Isso é a mesma coisa de perguntar para você, né? Eu não sei se você gosta de mulher, de homem, de ambos, mas assim, você conseguiria gostar do outro se você pudesse escolher? A questão é essa. Se você não consegue escolher, por que você acha que o outro pode? Ele não surgiu para você, o seu desejo, ele não surgiu naturalmente? Pois é. Para o filho, para outra pessoa, também é naturalmente. Não é escolha, é um processo, né? Esse processo, lembrando um pouco a história, lembra do complexo de Édipo, que é em que eu contei a versão ideal, que você tem uma mãe boa, né, que acolhe, que tem um pai legal, que também é gente boa, e aí o garoto se alia ao pai e depois descobre se desenvolve e pega uma mulher com as mesmas características da mãe. Então, essa é uma ideia fechada. Agora, você tem várias outras circunstâncias. Você tem circunstâncias em que você tem uma mãe ausente, você tem uma mãe que não é acolhedora, né? Você tem ou seja, esse menino não consegue sentir afeto por essa mãe. Quem assume essa figura é a figura do pai, então o objeto de desejo dele é o pai. Então ele vai buscar, não é uma figura de afeto igual à mãe, vai buscar uma figura igual ao pai. Ou então esse pai, ele é tão ausente que ele não tem com quem ele se identificar, né? Mas isso é muito concreto, né? Porque senão a gente cai numa coisa meio determinista. Então quer dizer que uma mãe, os pais vão ficar achando, o que eu fiz de errado, né? Já pensando em errado. Quer dizer que meu filho
é homossexual porque a mãe ela não foi acolhedora ou porque o pai não foi presente. Não. Depende de como esse ser vai captar esse afeto. Pode ser que essa mãe seja uma pessoa super afetuosa, mas não afetuosa o suficiente para atender às necessidades dessa criança. Então, ela pode ser muito boa, mas se não for boa para ele, então ela não é boa. Né? Então, meio que não tem como definir o que eu devo ou o que não devo fazer. Você faz aquilo que é possível. Como que essa criança vai interpretar depende do processo dela. Porque às vezes uma criança pode não ter a figura do pai, mas ela tem um substituto. Alguma pessoa, um professor ou alguma outra figura que ocupe esse lugar e que ele possa ter nesse alguém uma figura de identificação. Né? O que eu estou querendo dizer é que o processo de identificação com uma pessoa que é homossexual é igualzinho a uma pessoa heterossexual. O processo é o mesmo. Agora, os rumos pelas quais esse caminho vai se seguir é que vão ser diferentes. E depende de toda uma dinâmica de compreensão das coisas. Né? Eu sempre gosto de dar um exemplo de uma situação em que duas crianças estão morrendo de medo da chuva, né, e começam a chorar lá no quarto. Chega a mãe e fala assim: oi meninos, o que está acontecendo? Chega um e fala: eu estou morrendo de medo dessas luzes, parecem monstros e tudo mais. E aí chega a mãe e fala: não são monstros não, filha, é o seguinte, os anjos estão lá jogando, estão tirando foto lá no céu, e aí quando bate um flash, aparece uma luz e aí ilumina tudo, ó, tá vendo? Essa luz aí é aquela árvore, aquele abajur, não tem monstro não. Mamãe tá aqui, mamãe te ama, é só me chamar, e dá um beijo na criança. Aí ela vai lá pro outro filho e fala: o que está acontecendo? Você está chorando? Esse barulho, acho que vai vir um bicho me pegar. Eu falei assim: não, esse barulho aí é porque os anjos estão jogando boliche lá no céu. E aí quando faz strike, faz esse barulhão, mas está tudo certo, né? Não tem bicho nenhum. Mamãe tá aqui, precisando, é só me chamar e dar um beijo na criança e vai embora. O segundo menino, ele olha pro outro irmãozinho lá, que estava chorando que nem ele, e o irmãozinho tá chorando. Não, tá chorando não, desculpa. O irmãozinho tá dormindo. Aí ele para e olha assim: puxa vida, mamãe deu todo o afeto que ela tinha pro meu irmão, para mim deixou só migalha, porque eu continuo com medo. Você percebe que a mãe fez exatamente a mesma coisa, contou uma história lá de anjo pro primeiro, contou uma de anjo pro segundo, disse que ama o primeiro, disse que ama o segundo, deu carinho pro primeiro, deu carinho pro segundo, beijou. Só que para um foi suficiente para acolher o medo dele. Para o outro não foi suficiente. A mãe fez a mesma coisa. Ou seja, tem um filme muito interessante, chamado Será que ele é? Né, com Calvin Klein, em que ele é um professor universitário e em determinado momento é posta em dúvida a sexualidade dele, né, e depois ele mesmo se autodescobre ser homossexual e ele é colocado em julgamento porque ele não poderia ser uma má influência para os alunos, né, por ele ser homossexual. E aí os pais do professor falam assim: bom, se é assim, o pai fala assim: eu sou gay, né? Porque se meu filho é gay, então eu devo ser gay também. E aí todo mundo começou a falar: então eu sou gay. Porque, olha só, se um professor, uma pessoa pudesse determinar a sexualidade do outro, como é que surgiria um homossexual? Porque ele surgiu de um relacionamento de um homem com uma mulher, né? Teoricamente hétero. Então como é que ele conseguiu, sendo influenciado, maior influência que os pais, impossível, né? Então não tem essa culpabilização, é um processo completamente natural. Agora, a gente cai numa outra questão que é o papel sexual. Tem um livro que eu gosto muito, que é
Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? É bem interessante, ele é colocado de uma forma bem